Olá, meu caro amigo, minha cara amiga, vamos nessa videoaula trabalhar diabetes mellitus. Trabalharemos nessa primeira videoaula um pouco da conceitualização, né? O que é diabetes mellitus? Antes mesmo, gente, da gente pegar o caderno, vários conceitos foram tirados do novo caderno de atenção básica. Contudo, a gente precisa entender principalmente a diferença básica entre diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Primeiramente, entender o que é essa diabetes, né, a importância dela, para daí a gente pensar como é que a atenção básica trabalha com a diabetes, como é que é feito o diagnóstico, como é que é feito o tratamento, como é que é feito o rastreamento e assim por diante. Então, começaremos falando sobre a doença em si, diabetes mellitus. A diabetes configura-se hoje, antes mesmo de conceituar, é importante dizer que a diabetes ela é uma epidemia mundial, traduzindo-se num grande desafio para todos os serviços de saúde do mundo inteiro. A diabetes, por si só, ela é uma doença que gera morbimortalidade, uma morbimortalidade muito grande. Nós vamos ver aqui na frente que é a principal causa, por exemplo, de amputações, não é? Mas ela também serve como um fator de predisposição importante para outras doenças cerebrovasculares, enfim, cardiovasculares, né? Doenças essas que são realmente de grande poder de letalidade. É uma epidemia mundial, não se esqueça disso. Obviamente que diabetes não é um problema que acontece só no Brasil, não é um problema que acontece somente no terceiro mundo, não é? Nós sabemos que hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, existe uma epidemia de obesidade, que é um dos principais fatores de predisposição para diabetes tipo 2. Então, muito importante isso. O diabetes no Brasil, junto com a hipertensão arterial sistêmica, é responsável pela primeira, foquem nisso, lembrem-se disso, pela primeira causa de mortalidade e de hospitalizações, de amputações de membros inferiores, doenças vasculares, insuficiências arteriais causadas pela diabetes mellitus. E representa ainda 62,1% dos diagnósticos primários em pacientes com insuficiência renal, submetidos à diálise. Muito importante, veja a importância de discutirmos e de falarmos sobre essa doença. O que é essa diabetes então, professor? É um grupo de doenças metabólicas caracterizada por hiperglicemia, aumento, glicemia, a glicose circulante no sangue e associadas a complicações, disfunções e insuficiência de vários sistemas, órgãos, especialmente os olhos, os rins, os nervos, o cérebro, o coração e os vasos sanguíneos. Tá? Então, tá aí, gente, o conceito dessa diabetes. Resumindo, professor, a diabetes, ela é uma doença metabólica que pode gerar complicações drásticas em vários órgãos, como o coração, vasos sanguíneos, os nervos, os rins e assim por diante. E essa doença, ela se caracteriza pela hiperglicemia. Obviamente que a fisiopatologia da diabetes tipo 1 e da diabetes tipo 2 tem diferença. Então, é isso que a gente vai estar dando uma trabalhada aqui hoje. Fisiopatologia, diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Gente, grave uma coisa, na hora de fazer a questão na prova, lembre-se disso que o titio vai falar para você, amigo e amiga. Diabetes tipo 1, antigamente, ela era chamada também de diabetes juvenil. Também tinha um nome que era diabetes mellitus insulino dependente. A diabetes tipo 1, ela é causada, preste atenção, pela formação, tá,
de anticorpos anticélulas beta. Lembrando, a insulina ela é produzida no pâncreas, mais especificamente nas ilhotas de Langerhans, mais especificamente nas células beta das ilhotas de Langerhans. As células beta produz insulina, as células alfa produz glucagon, não é isso? O glucagon, ele é quase que um antagonista. O que ele faz? Qual é a função dele? Nos períodos longos, durante a noite, você resolveu dormir 12 horas, no final da noite a tendência é você ter uma hipoglicemia. O glucagon, ele é lançado na corrente sanguínea para que lá no fígado ele possa fazer uma gliconeogênese. Diz-se até, se fala muitas vezes que o glucagon é como se fosse um antagonista da insulina. A insulina, ela transporta a glicose do intravascular para o intracelular, diminuindo essa glicemia. Já o glucagon, ele faz o quê? Ele vai até o fígado para fazer gliconeogênese, ou seja, produção de açúcar, produção de energia, tá? Para que você, num período longo de jejum, não tenha uma hipoglicemia e os sintomas que ela pode trazer para você. Mas voltando no conceito, tá? O paciente que desenvolve diabetes tipo 1, ele tem a formação de anticorpos anticélula beta, numa determinada fase da sua vida, que geralmente é na juventude. Crianças, às vezes de 8, 9, 10 anos, adolescentes de 12 anos e assim por diante. Desenvolve-se um anticorpo anticélula beta que destrói as células betas nas ilhotas de Langerhans do pâncreas. Destruindo essas células betas, é óbvio que eu não tenho mais produção de insulina. E não tendo insulina, eu não tenho como jogar a glicose do intravascular para o intracelular. É aí então que eu tenho a hiperglicemia. A hiperglicemia. Professor, por que o paciente com diabetes tipo 1, antes mesmo dele ter muitas vezes um coma hiperglicêmico, uma cetoacidose diabética, por que ele começa muitas vezes a emagrecer, né? No início do processo da doença? Gente, se eu não tenho glicose dentro da célula para a mitocôndria produzir insulina, produzir energia, lembrando que o que, gente? Nós comemos, né? Para quê? Para produção de energia. A insulina, ela joga essa glicose para dentro da célula e através do ciclo de Krebs é produzido a nossa energia, né? A produção de ATP, adenosina trifosfato, que depois vai ser quebrado em adenosina difosfato mais fósforo. E essa molécula de fósforo é o que a gente chama de energia dentro da célula. Não é? Então, se eu não tenho insulina para jogar glicose dentro da célula, o meu corpo ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que produzir energia através de um outro material. É aí que acontece o processo de cetogênese, não é? É produzido corpo cetônico, é jogado na corrente sanguínea, para quê? Para poder captar gordura e usar a gordura como fonte de energia. É por isso que existe o emagrecimento, principalmente no início, no momento que não está controlado esse processo de glicemia, esse processo de diabetes, principalmente diabetes tipo 1. Tá? Então, para fins de concurso público, põe na sua cabeça, diabetes tipo 1, ela é causada pela produção de anticorpos que destroem as células beta. É por isso, gente, que o paciente que tem diabetes tipo 1, ele vai ter que tomar insulina pelo resto da sua vida. Inevitavelmente. Por quê? Porque a célula que produz insulina, ela está morta. Acabou aquela célula. Então ele vai ter que tomar insulina pelo resto da sua vida. A não ser que ele faça um transplante de pâncreas, etc e tal. Mas se ele não tem mais essa célula beta, ele vai ter que repor essa insulina. A diabetes tipo 2,
tá? Ela, na verdade, era antigamente chamada diabetes mellitus não insulino dependente. Esses nomes eles foram retirados porque hoje muitos pacientes que têm diabetes tipo 2 também são dependentes de insulina. Então, por isso que, na verdade, a gente tem que pensar que esse nome ele foi retirado até por não condizer mais com a realidade. Mas, professor, qual que é a diferença? A primeira, a diabetes tipo 1, ela é causada por anticorpos anticélulas beta. E a diabetes tipo 2? A diabetes tipo 2, ela é um processo mais crônico, é um processo mais demorado, né? Ela é causada, na verdade, é a consequência de uma síndrome metabólica. Vamos pensar em como é que ela pode se desenvolver. O caboclo era magrão, esbelto, tinha a barriga de tanquinho. De repente ele casou. Aí ele casou, a mulher dele comprou um fogão 6 bocas, e a mulher dele começou, para agradar o maridinho novo, um dia é nhoque no almoço, é costela assada na janta, né? Aí ele já não quis mais ir para academia, falou, quero ficar com a minha mulher à noite, para nós dar uns pega, né? E aí ele já parou de ir na academia, e aí ele começou a comer mais, e começou a comer mais, e começou a comer mais, e começou a engordar, e começou a ter uma obesidade central, e aí esse processo, e aí o colesterol dele começou a se elevar, e aí ele começou a fumar porque gasta muito em casa, então ele tinha que a cabeça dele estava muito complicada, e aí ele começou, né? Enfim, aí a coisa foi assim, né? Entrou na vida dele a obesidade, entrou na vida dele o sedentarismo, e assim por diante, e o bicho foi pegando, né? Dentro de 20 anos, 10, 20, 15, 20, 25 anos, o que aconteceu? Presta atenção. Quando ele era bem magrinho, ele tinha no meio das suas vísceras, na gordura abdominal, uma célula, um lipócito, uma célula de gordura bem pequenininha. Conforme ele foi engordando, essa célula foi aumentando de tamanho. O número de receptores para insulina nessa célula é o mesmo, se ela é pequena ou se ela é grande. A partir do momento que essa célula foi aumentando de tamanho, o que acontecia? O tanto de insulina que era produzido não conseguia achar o receptor na parede celular dele. E aí o pâncreas se viu na necessidade de aumentar a produção de insulina. Para quê? Porque se eu tenho mais insulina circulante, é mais fácil para a insulina achar o receptor naquele lipócito grande. A isso nós damos o nome de hiperinsulinemia. Hiperinsulinemia, o aumento da produção de insulina. Só que chegou e ele engordando, e o bicho parecendo um porco, né? O bicho parecendo um touro, não pelo chifre, pela gordura, né? Tourão. E aí chegou um ponto que o pâncreas falou, para. O cara tá engordando aí parecendo um porco, eu tô aqui há 20 anos produzindo insulina feito um doido. É o pâncreas falando. O pâncreas fala, meu amigo. O pâncreas fala, tem sentimento. E aí o pâncreas falou assim, não, pera lá. Não vou mais ficar produzindo insulina desse jeito não, que nem um doido não, rapaz. Você está pensando o que é da vida, rapaz? E aí o pâncreas começou a produzir menos insulina. A hiperinsulinemia se transformou numa hipoinsulinemia. Ou seja, o que acontece com a glicemia dele? A glicemia dele aumenta. A glicemia era controlada. A tudo isso nós damos o nome de síndrome hiperosmolar. Perdão. Falei errado, né? A tudo isso nós damos nomes de síndrome metabólica. Síndrome metabólica. Síndrome hiperosmolar é uma complicação do diabetes tipo 2 que eu vou explicar daqui a pouco. Síndrome metabólica, né? Então, ele engordou, teve a hiperinsulinemia que mantinha a glicemia dele, de repente o pâncreas começou a produzir menos insulina. Começou a produzir menos insulina, o que aconteceu? A glicemia
Eu não tenho insulina para jogar a glicose dentro da célula, onde que a glicose vai sobrar? Dentro do sistema vascular. E aí eu tenho uma hiperglicemia. Pronto, tenho instalado uma diabetes mellitus tipo 2. Isso é uma forma lúdica da gente pensar como é a fisiopatologia, o processo de instalação da diabetes tipo 2. Viram a diferença? A primeira é através de um anticorpo anticélula beta. A segunda é através de uma síndrome que pode demorar 10, 15, 20 anos para desencadear uma diabetes tipo 2. Entendido isso, lembramos que os principais sintomas da diabetes, né, nós temos aqui, ó, poliúria, aumento, úria, urina, um aumento da urina, né, da produção de urina. Poliúria é diferente de polaciúria. Polaciúria é um aumento do ato miccional, a pessoa vai no banheiro muitas vezes. Poliúria é um aumento de produção de insulina. Obviamente que a poliúria está associada à polidipsia, aumento, dipsia da sede. Ele bebe mais água, ele mija mais. Ele bebe mais água, ele produz mais urina. Se ele produz mais urina, ele mija mais, tá? Polifagia, um aumento da fome. Perda involuntária de peso, isso também pode acontecer não só no diabetes tipo 1, mas no diabetes tipo 2. O paciente está com uma diabetes descontrolada, uma hiperglicemia muito alta, ele vai produzir corpo cetônico, ele vai produzir também corpo cetônico, e aí levando a uma perda de peso. Outros sintomas que levantam suspeitas clínicas: fadiga, fraqueza, letargia, prurido cutâneo e vulvar, coceira na pele, na vulva no caso da mulher, balanopostite, que é uma inflamação na glande e no prepúcio, obviamente do homem, porque a mulher não tem pipi, vulva o homem não tem, pipi mulher também não tem, tá? Infecções de repetição são sinais que podem levar a uma suspeita de diabetes.